Bem-vindo ao programa O Seu Dinheiro. O tema da reforma tem sido uma obsessão nacional e com alguma razão. Afinal, as medidas tomadas a avulso e a falta de informação têm deixado os portugueses à beira de um ataque de nervos. E quem cumpriu sempre o dever de poupar para os impostos tem o direito de receber uma reforma. O que deve fazer para conseguir ter uma reforma mais tranquila? E é certo que haverá uma redução muito considerável do seu rendimento quando pendurar o fato e a gravata. As previsões da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, apontam para uma perda de poder de compra até aos 35%. Contudo, nada garante que os próximos governos mantenham as atuais regras de cálculo das pensões. Pode simular como vai ficar a sua reforma. Os cálculos são relativamente complexos, porque é preciso ter em conta toda a carreira atributiva para a generalidade das pessoas. Depois há diferenças entre a Caixa Geral de Aposentações e a Segurança Social, apesar de se estarem a confluir os dois sistemas para regras muito semelhantes. O cálculo é relativamente complexo e então a maior parte das pessoas terão necessidade de utilizar um simulador. Existem vários disponíveis, o Banco Best, por exemplo, disponibiliza um, mas existem vários disponíveis online que permitem fazer uma simulação, uma estimativa de qual vai ser a pensão de reforma que a pessoa vai ter quando se reformar, quando atingir a idade de reforma. E poder comparar face ao ordenado estimado para essa data, qual vai ser a quebra de rendimento entre o ordenado e a primeira pensão de reforma. Pronto. Esse é o primeiro passo, é determinar qual vai ser a queda de reforma de rendimento que a pessoa vai ter. Depois, o segundo passo é perceber, ok, desta queda, qual é que eu quero cobrir, ou seja, qual a minha necessidade, porque obviamente uma pessoa quando se reforma também tem menos despesas e está disponível também para ter um rendimento mais baixo, poder perceber, ok, desta perda que eu vou ter, de 30% ou 40% no meu rendimento, qual é que eu quero cobrir através de um complemento de reforma. Pronto, e a maior parte desses simuladores permitem também dar esse novo passo, que é fazer a simulação de quanto é que eu terei que poupar todos os meses até à minha reforma para conseguir cobrir precisamente essa quebra de rendimento total ou parcialmente. Pronto. Depois os simuladores têm muitas opções, permitir maiores poupanças mensais, permitir poupanças mensais, trimestrais, etc. Brincar um pouco com a expectativa de inflação, com a progressão salarial, etc. Todos estes são pressupostos que são incluídos nestes motores de cálculo que são relativamente complexos. O atual sistema da Segurança Social funciona da seguinte forma: quem paga aos pensionistas são os jovens que estão no ativo. E o que acontece é que há cada vez mais idosos e cada vez menos jovens a trabalhar. Por isso, os cofres da Segurança Social começam a ficar vazios, uma vez que o dinheiro sai, mas entra cada vez menos capital. Ano após ano, o valor da sustentabilidade da Segurança Social é ameaçado. Não se pode ignorar que as projeções para 2020 indicam uma quebra de 10%. Isto exige um debate sério e uma defesa sua urgente. Comece por pensar você no assunto. Há que tomar medidas já. Por exemplo, para uma pessoa que neste momento esteja na casa dos 40 e com um rendimento mais ou menos à volta de 1.500 euros brutos mensais, estaremos a falar perto de entre os 100 e os 150 euros que a pessoa teria que poupar para conseguir um complemento de reforma equivalente a cerca de 16% do rendimento que a pessoa teria na reforma. Ou seja, a crescer a uma quebra que a pessoa teria à volta de 32%, para cobrir metade dessa quebra, os tais 16%, teria que poupar 100 a 150 euros por mês. Estamos a falar quase 10% do seu rendimento bruto mensal, que é um valor considerável. Com os níveis de desemprego e com os jovens a entrarem cada vez mais tarde no mercado de trabalho, como vão conseguir amealhar para a reforma? Tendo em conta as atuais taxas de desemprego e alguma dificuldade que existe principalmente nos jovens em conseguir encontrar o primeiro emprego, torna-se muito complicado precisamente porque o cálculo da pensão de reforma tem em conta toda a carreira contributiva. Quanto mais tarde a pessoa iniciar a sua atividade, o seu emprego e começar a contribuir para a reforma, menor a carreira contributiva, logo menor será a pensão de reforma que ela terá direito. Ou tem outras formas de rendimento que lhe permitam ir constituir alguma poupança, não é? Ou provavelmente para muitas dessas pessoas a solução vai significar ter que trabalhar até mais tarde para que a quebra de rendimento seja mais baixa. Ou seja, em vez de ter uma reforma aos 65, ter aos 68 ou mesmo até aos 70 anos. Pronto. Infelizmente vai ser provavelmente a solução para muitas da geração atual que tem muitas dificuldades em conseguir o primeiro emprego. Parece que são os reformados de hoje que, além do seu pé de meia, ainda têm de pensar como ajudar os filhos a poupar para a sua longínqua reforma? Através da sucessão, sim, provavelmente começar a planear a herança e conseguir provavelmente deixar qualquer coisa. Poderão ser bens financeiros ou mesmo bens, propriedades, terrenos, etc., que possam de alguma forma conseguir ajudar a geração seguinte
a ter depois uma pensão de reforma e a ter um complemento de reforma que lhes permita sobreviver na sua reforma. Sim, é uma solução. Encontrar produtos com rendibilidades atrativas e que lhe deem alguma segurança é quase como conseguir encontrar a galinha dos ovos de ouro. A questão principal é sempre onde colocar o dinheiro para fazer um pé de meia. Para pessoas mais novas são aconselhados investimentos com maior risco, porque associado a maior risco está associado a maior rendibilidade estimada no longo prazo. E havendo um prazo muito grande de investimento, qualquer quebra que possa existir no curto prazo é relativamente fácil de recuperar depois a 5, a 10, a 15 ou até mais anos. Por isso, para pessoas mais jovens, aconselham-se ativos e investimentos mais arriscados e mais associados ao mercado acionista. Para pessoas de idade mais avançada, que estejam próximas da idade de reforma, o pressuposto é precisamente o contrário, ou seja, procurar ativos e investimentos que sejam conservadores e que permitam arriscar o mínimo possível e preservar o capital até à data de reforma, até o vencimento. Os produtos recomendados são os fundos de pensões, os novos certificados de tesouro Poupança Mais, alguns fundos de investimento. O investimento em fundos de investimento, por exemplo, permite tipicamente investir em mercados muito mais agressivos e com muito maior volatilidade, mas também com rendibilidades esperadas no longo prazo, que a maior parte dos PPRs que estão no mercado não têm essa disponibilidade porque foram planeados e foram pensados para pessoas muito mais conservadoras. Muitos deles, uma boa parte da oferta do mercado até é de produtos com capital garantido e taxas garantidas, que são produtos muitíssimo conservadores. Pronto, para uma pessoa que tenha 30 anos, não é muito racional estar a investir desde já em produtos de taxa garantida para usufruir na reforma aos 65. Estes últimos, se por um lado têm taxas pouco atrativas, por outro, compensam e muito em termos fiscais. Em termos de fiscalidade, há que ter ainda em atenção que os PPRs continuam a ter bastantes vantagens fiscais, em especial sobre a tributação sobre rendimentos à saída. Ou seja, quando a pessoa for utilizar a poupança acumulada do seu PPR, a tributação sobre os rendimentos capitais é de apenas 8%, o que é substancialmente mais baixo hoje em dia do que o que se aplica, por exemplo, a depósitos a prazo ou fundos de investimento estrangeiro, ou mesmo aos restantes seguros, que têm taxas que podem variar entre os 12,2% ou os 28%, que são muitíssimo mais elevadas. E isso sim continua a ser uma vantagem muito particular dos PPRs, que continuam a torná-los como uma solução muito interessante para poupanças a médio e longo prazo de reforma.